Programa Gente de Palavra, um oferecimento La Rioja Incorporation. Reconheceram a personalidade dessa foto? Fácil, gente. Pessoa extremamente conhecida. Sabe quem é? Antônio Fernando Burani. Grande seu Burani. Seu Burani, prazer enorme tê-lo aqui no programa Gente de Palavra, viu? Muito me honra, viu? Prazer é nosso. Obrigado, Daniel, pela oportunidade. A gente poder conversar um pouquinho sobre as coisas que aconteceram, que estão acontecendo, acho que tudo isso é muito importante. Sem dúvida, ainda mais o senhor que tem uma história maravilhosa. Sorocabano, seu Burani? Não, eu sou laranjaense. Opa! Nascido em Laranjal Paulista. Família de quantos irmãos? 3 irmãos, nós somos em 3. Eu sou o mais velho. Os 3 vivos ainda? Os 3 vivos. Sou o mais velho. Eu tenho uma irmã que também que é executiva no Bradesco, que a minha origem é do Bradesco. E tenho um irmão que acompanha minha mãe até hoje, mas meu pai é falecido, mas minha mãe mora em Cerquilho, também próximo Cerquilho. lá, a própria região de Laranjal. E a sua infância foi inteirinha em Laranjal ou não? Não, eu com 4 anos, meu pai era ferroviário, na época da Sorocabana, né? Estrada de Ferro, Sorocaba. Cujo berço era aqui, Sorocaba. E nós moramos em Avaré. Vamos morar em Avaré, moramos lá 18 anos em Avaré, que na época o sistema de eletricidade estava sendo implantado. Depois foi retirado, né? Foi retirado. Então estava sendo implantado nas ferrovias. Meu pai era uma pessoa extremamente simples, mas que acompanhava todo esse processo de implantação da rede aérea elétrica para as máquinas. Nas ferrovias. Então nós fomos morar lá em Avaré. Passei durante 18 anos lá na cidade. Saiu de Avaré aos 18 anos de idade? Com 18 anos, como todo mundo faz o tiro de guerra, e depois eu fui para São Paulo. Fez o tiro em Avaré? Fiz o tiro em Avaré. Terminado o tiro de guerra, São Paulo? São Paulo. Trabalhar, estudar ou só trabalhar? Não, meu primeiro propósito sempre foi de estudar. É uma coisa que eu sempre levei muito a sério na minha vida. Eu, desde a época dos cursos de ginasial e assim, porque na época tinha o curso normal, né? O normal. Eu levei muito a sério tudo isso e eu coloquei um propósito na minha vida. Só através do estudo é que a gente conseguiria ser alguém na vida. E eu gostava muito de uma coisa que todo mundo também gosta. Eu jogava bola, eu gostava muito de futebol. Opa! Mas naquela época, 16, 17 anos, futebol era uma coisa assim, importante, mas não dava, ninguém via. Meu pai dizia exatamente isso, você tem que estudar porque o futebol não te dá camisa nenhuma. Usava essa expressão. O senhor jogava em que posição? Eu era back central. Back central. E perdi, era dos Batia o balão? Bolão. Você sabe que, na época, nós tínhamos o time da cidade, o pessoal jogava na cidade, e o Guarani mandou um olheiro lá e fez um convite para a gente ir lá jogar. Três pessoas, né? E nós fomos até o Guarani, passamos lá pela peneira e tal, mas depois, por outras circunstâncias de estudo e tal, eu não desenvolvi. Mas eu gostava, e assim, modesta parte, jogava melhor que a média. Melhor que a média jogava. Da média, gostava muito de jogar, era muito ágil e tal. E isso foi importante, porque meu pai deu um direcionamento muito claro na época, dizendo o seguinte, olha, ele usava a expressão, né? Futebol não dá camisa para ninguém, tem que estudar. Eu botei aquilo na cabeça que foi muito importante para mim, entende? Porque à época eu fui lá para a região de São Paulo, perto do Bradesco, tinha uma determinação em entrar trabalhando no banco, no Bradesco. Mas antes do banco o senhor trabalhou em outro lugar, né? Isso, eu trabalhei numa cooperativa, foi meu primeiro emprego, do qual eu tenho muito orgulho. Aliás, em tudo na vida eu tenho muito orgulho, Daniel. Porque é o seguinte, eu comecei nesse emprego, pedi praticamente para trabalhar, porque era uma cidade que não tinha emprego, né? E o meu primeiro trabalho era entregar compras na rua. Tinha uma bicicletinha que tinha um tipo de um cesto na frente. Um cesto na frente. E as pessoas pediam, então, para que a gente entregasse. Olha, 2 latas de tomate, um pacote de arroz. Era um absurdo você atravessar a cidade para levar isso. E o senhor levava? Eu levava, com muita, assim, bravo às vezes, mas trabalhando, né?
E de office boy, praticamente, que eu comecei nessa cooperativa, depois de 5 anos eu saí como gerente Da cooperativa? da cooperativa. Eu fui... São Paulo, essa cooperativa? Não, em Avaré mesmo. Avaré. Em Avaré. E aí eu deixei para mim vir para trabalhar, para começar a trabalhar no banco. Mas foi muito importante porque quando você passa por esses passos todos numa empresa, começa pequenininho, vai entendendo as coisas, você dá muito sentido à vida. De como é que é a vida, né? O que a gente tem que fazer. Por exemplo, tem alguns fatos muito pitorescos, né? Hoje os supermercados abrem 8 horas, 7 horas da manhã, vão até a meia-noite. Na época, o nosso expediente era das 8 às 6. Então, moçada, tudo moço, chegava, tipo, no sábado, por exemplo. 6 horas, todo mundo queria ir embora porque tinha que namorar. O pessoal namorava no sábado, aquele negócio todo, né? Coisa de interior, né? E chegava às 5 para 6, aquele pessoal ainda fazendo compra. A gente ficava louco da vida. Surpreso ali esperando. Preso esperando, mas tinha que suportar, porque a gente dependia do emprego. Então essas coisas deram muito valor. Nós temos que dar valor porque isso mostrou, principalmente a questão de hierarquia, de disciplina, não é? Que você acaba aprendendo e depois exercendo na sua vida. Por isso que eu me identifiquei muito com o Bradesco, porque na época o Bradesco tem uma disciplina muito forte, princípios muito fortes, né? Então esses princípios se adaptaram, nós conseguimos. Esse aprendizado lá depois. Exatamente. Ele exacerbou no Bradesco. Exacerbou nisso, entende? E depois de ter iniciado no Bradesco, eu iniciei em 71 no Bradesco. Também comecei como escriturário, como todo mundo lá, todos entram. Chegou no Bradesco e teve algum concurso, alguma coisa? Não, ou... tinha um curso, até um fenômeno... Solteiro ainda? O senhor foi para São Paulo no Bradesco? Não, solteiro. O senhor tinha quantos anos de idade? Eu tinha 21 anos. 21 anos. 21 anos. Saiu do interior, fez o tiro, saiu da cooperativa, foi para lá, foi para Osasco. Osasco. Morava ali perto da Cidade de Deus. E aí aconteceu um fenômeno interessante. Às vezes ocorre isso no mercado, não com tanta intensidade. Esse momento era um momento de transição das famosas máquinas. As máquinas na área de processamento de dados eram os cartões, aqueles cartões que se perfuravam. Eram máquinas da IBM que depois foram se transformando. E começaram a aparecer as primeiras máquinas eletrônicas, na verdade. Então, o digitador, o famoso digitador, que hoje todo mundo é digitador, certo. Ele era uma pessoa rara no mercado. Era difícil achar. Difícil. E o custo altíssimo. Então, para o banco ter um digitador custava muito caro. Aí, de forma muito inteligente, o que o banco fez? Ele contratou, ou seja, abriu cursos e mais cursos, sabe? Entupiu de gente lá dentro, lá na Cidade de Deus, fazendo cursos, escolheu os melhores, e aí ele regulou o mercado. Esse é um negócio interessante. E o senhor foi um dos escolhidos? Foi um dos escolhidos. Mas não conta agora, não. Nós vamos a um intervalo comercial breve, rapidíssimo, e voltamos já já. Bidu Casa e Acabamento, uma loja que oferece uma variedade de produtos para o acabamento da sua construção, permitindo a criação de ambientes que vão do clássico ao contemporâneo, a qualidade do atendimento e novas soluções e surpreendem seus clientes com um toque de produtos, a pronta entrega e frete grátis a Sorocaba, Votorantim e Araçoiaba. Bidu Casa e Acabamento, um conceito diferente em loja de revestimento. Reconhecida pela qualidade na administração, implantação de loteamentos e pela excelência junto aos parceiros e clientes, a Construtora Bolina Engenharia se destaca a cada ano pelos seus empreendimentos no setor imobiliário, urbanístico, de saneamento e ambiental, além de gerenciar e administrar obras civis. Com mais de 28 anos de experiência no mercado, a Construtora Bolina Engenharia contribuiu para o lançamento de aproximadamente 19 mil lotes distribuídos em empreendimentos de sucesso em toda a região. Bolina Engenharia, garantia de qualidade em seus projetos e satisfação de seus clientes. Estamos de volta com o Jeito de Palavra aqui na Local TV, canal 23 da NET. Nosso entrevistado de hoje,
seu Burani. E o seu Burani estava contando para a gente antes do intervalo sobre o Bradesco contratar digitadores. Como é que foi essa história, seu Burani? Conta para a gente. Havia, na verdade, uma demanda muito forte de digitadores. E os salários, logicamente, se elevaram e era impossível sustentar uma estrutura com salários altos. Então, o Bradesco abriu inúmeros cursos, selecionou os melhores, aí começou a haver, na verdade, uma adequação do mercado à necessidade que se tinha na época. Foi um negócio extremamente interessante, é a lei da oferta e da procura. Na área de recursos humanos, aconteceu com muita, assim, de uma forma muito natural. Eu fui um dos escolhidos e comecei a trabalhar na época. Como digitador? Como digitador, foi o meu primeiro emprego. E a gente trabalhava à noite, porque toda a movimentação era feita à noite. As agências preparavam os movimentos e mandavam para o centro de processamento de dados. Né? Então nós começávamos a trabalhar às 7 horas da noite, e isso ia até 1 hora, 2 horas da manhã, entende? Então era assim uma coisa que havia um esforço, trabalhar à noite não é fácil. E eu, naquela época, como escriturário, eu percebi uma coisa muito interessante, que todos aqueles digitadores, eles terminavam o serviço e iam para casa. E sempre tem o rescaldo. E como eu era solteiro, na época eu falei, olha, eu quero ver como é que eu aproveito esse rescaldo. E aí me aproximei, logicamente, da chefia e ficava fazendo aquele movimento final. E caí na graça de todo mundo, porque eu me empenhava, né, eu podia ficar... Todo mundo embora, eu ficava lá. Quando foi para se escolher o primeiro chefe da equipe, eu fui escolhido. Eu passei por 4.000 pessoas, na verdade, que tinham a expectativa de também serem promovidos. Tá certo? Foi o senhor escolhido? Foi o escolhido. Naquela época eu já também começava a me destacar e começaram as primeiras transmissões de dados. Isso que é na internet, coisa de criança hoje, que se intera com muita facilidade, foram os primeiros testes a se fazer entre agências, entre um centro de processamento e a matriz do banco. E isso começou por Sorocaba. Aqui começou. Aí tem todo a ver com a minha história, porque na época o pessoal que estava analisando isso, eu já estava muito inteirado disso, já sabia fazer, ou seja, eu fiz o processo todo na matriz do banco. Então, olha, nós vamos montar em Sorocaba e queremos que você vá trabalhar lá, para ver todos os problemas que eventualmente aconteçam. Se acontecer, nós estamos perto de São Paulo, se der um problema qualquer, a gente pega o carro e traz para São Paulo, porque eram movimentos físicos, né? Eu me lembro que na época, por exemplo, o movimento do Rio de Janeiro, ele vinha de avião na última ponte aérea, 11h30. Então, jogava os malotes das agências com cheque, depósito, que negócio, e processava tudo em São Paulo. E aí, de repente, temporal no Rio de Janeiro à noite. O carro saía e chegava na matriz do banco 3 horas da manhã. E eu estava lá a postos. Isso foi muito importante. Esperando as 3h30. Esperando para fazer. Entende? Então, isso deu muito valor. Quando você se empenha, não olha qualquer tipo de consequência. Ou seja, você estava ajudando. Aquilo teve muita importância. Foi um primeiro passo na época, né? E aí eu comecei a fazer a minha carreira, logicamente saindo de lá, e fiquei 2 anos em Sorocaba, montei o centro de processamento de dados aqui. Na época, quando vim para cá, eu já tinha me casado. E o senhor veio para Sorocaba em que ano, senhor Burani? 75. Em 75 terminei o curso de Direito, que eu já tinha iniciado na PUC em São Paulo. Ficamos 2 anos aqui. O Rogério, meu filho, nascido aqui na época em Sorocaba. Ah, o Rogério nasceu em Sorocaba. E aí nós voltamos para São Paulo. O banco me requisitou de volta para a matriz do banco para dar sequência aos projetos que estavam em andamento. E eu comecei, logicamente, terminei meu curso de Direito aqui, mesmo trabalhando em São Paulo, terminei o curso de Direito aqui. E eu acho que o curso de Direito, Daniel, ele é um curso extremamente importante. Porque o curso de Direito, você se prepara, por exemplo, para a vida. Porque você tem noções de português, você tem noções de tudo, você tem que aprender. Para fazer uma petição, você tem que escrever bem, porque senão você perde a petição, ou seja, já vai ser reprovado na... Interpretar contratos e tal, o juiz já indefere o seu pedido de ato, né? No ato e liquida com a sua pretensão. Qualquer possibilidade. Qualquer possibilidade. Então, ele deu muito embasamento para depois eu partir fazer os cursos de extensão, todos voltados para a área de economia, porque essa foi a trilha que eu busquei dentro do banco, caminhar para a área de economia dentro do Bradesco. Eu percebi que o banco, sendo um banco de carreira, aqueles que estudavam, aqueles que se preparavam,
com certeza teriam mais oportunidades. Isso ocorreu comigo. Eu fui fazendo uma carreira, passando por vários departamentos, até aqui. Aqui em Sorocaba, não? Não, já não, na em matriz. São Paulo. Na Aqui matriz o senhor do ficou banco. 2 anos. 2 anos, na época, né? Desenvolveu o trabalho Isso. e voltou para São Paulo. Voltei para São Paulo. A partir da experiência de Sorocaba, o banco disseminou essa área de processamento de dados. Esse sistema para todo toda o a Brasil. rede, e aí a coisa recaminhou com muita... foram feitos os ajustes e tal, mas foi extremamente importante. Para mim também, porque eu conheci o banco dentro do banco, eu conhecia na matriz. Quando você conhece do outro lado, é extremamente importante, você conhece todo o processo. Você aqui fora, né? Como Aqui é que é o fora. lado fora? Isso é muito importante. E Aí o senhor voltou para a matriz. Voltei para a matriz. E lá eu fiz toda a minha carreira, entende? Passando pelos departamentos. Fui, na época, um diretor nomeado mais novo em idade, quando você tinha uns cargos... Quais foram, desculpa, mas quais foram os caminhos lá no Bradesco? O senhor voltando para lá dessa área de informatização, tudo, o senhor foi para aquele departamento? Não, fui para um departamento que chama-se Gerência Geral, que é o que coordenava as agências do banco. Coordenação, nomeação de gerente, performance da agência, tudo. Dessa sua função, o senhor já foi para essa função? Não, fui galgando internamente até chegar no ponto que se chamava-se gerente geral do banco. Eu fui gerente geral do banco, ou seja, cuidava de todas as agências. Depois isso passou a ser um cargo de diretoria, né, que coordenava também todo esse trabalho, com uma equipe muito grande, né? E eu tenho um fato pitoresco para lhe contar. Mas não conta agora, não. Tá bom. Nós vamos ao intervalo comercial e voltamos já já. Não sai daí, hein? Para nós da La Rioja, há somente uma regra: trabalhar. Trabalhar sempre, trabalhar com vontade, com dedicação, com seriedade e credibilidade. E o mais importante, pensando em você, do pedreiro ao diretor, do engenheiro ao encanador, trabalhamos pensando no seu conforto, na tranquilidade e no bem-estar da sua família. É para você ter o lar dos seus sonhos que trabalhamos. Afinal, nosso negócio é esse: ver você feliz. No Açougue Rei das Carnes, você encontra uma linha completa de carnes com cortes exclusivos e selecionados, e um permanente controle de qualidade, como a utilização de embalagens de acondicionamento a vácuo que garante o sabor esperado de um bom churrasco ou daquela receita especial. Além de contar com uma variedade de produtos, o Rei das Carnes possui um espaço gourmet com carnes especialmente selecionadas a gosto do cliente. Rei das Carnes, Mercadão Campolim, box 1415, telefone 3346-3396. Estamos voltando com o Gente de Palavra na sua local TV, canal 23 da NET. Nosso entrevistado de hoje é o seu Burani, que estava contando para a gente dessa nova etapa dele no banco. Quer dizer, gerência geral, coordenando tudo. Qual o fato interessante que eu interrompi o senhor? Bom, eu morei em Avaré, como você sabe, e lá em Avaré eu conheci um contador de uma agência do Bradesco que era cliente daquela cooperativa que eu trabalhava. E eu, na época, tinha 18 anos. Trabalhava lá, cortava frios na cooperativa. E eu conheci esse cidadão, e até de certa forma ele era assim, um pouco arrogante. Era do Bradesco, trabalhar em banco no interior era importante, né? E era arrogante, chegava sempre, sabe, com a atitude de querer espezinhar quem está do outro lado do balcão, que é uma coisa muito errada, a gente tem que ter respeito por todo mundo. Eu gravei aquilo na minha vida, sabe? Assim, puxa vida, né? A pessoa... Aquilo ficou na minha cabeça. E passados anos, né? Quando eu assumi a gerência geral do banco, eu fui chamado a ter uma reunião com os meus futuros subalternos, as pessoas que queriam trabalhar comigo. E eis quem estava lá, aquele homem. Aquele gerente que era arrogante. Aquele cara que era arrogante lá no interior. Porque antigamente era assim, o cidadão não ia bem numa agência, eles recolhiam para trabalhar na matriz do banco. Entende? Hoje não presta, ou não dá certo, ou demite sumariamente, isso é a empresa, né? Mas na época, vamos deixar trabalhando lá na matriz do banco e tal. Então ele já tinha, talvez, uns 35, 40 anos de banco, né? E estava lá trabalhando num setorzinho, como muita gente faz, encosta o cidadão e tal. Quando ele me olhou,
porque ele me chamava de Toninho, né? Garoto, quando ele me olhou, ele, sabe, ficou assim muito emocionado, falou, você não é o Toninho? Eu falei, sou eu mesmo. Mas como? Ele queria saber como é que podia estar acontecendo aquilo, né? Uma pessoa que trabalhava de vender frios, com quem eu me inteirava no dia a dia, eu era do gerente, e de repente você virou gerente, superior à função que eu tenho aqui, né? Isso eram o quê? Eram talvez uns 12 anos depois, né? Mas aí nos tornamos amigos, já éramos amigos, mas amigos de forma diferente, né? Agora numa outra situação, né? Conversamos muito sobre isso. Isso é para mostrar, sabe, Daniel, isso também serviu como um grande exemplo para mim. Primeiro que não tem idade para as coisas, tá certo? Hoje a gente vê quantas pessoas estão estudando já com certas idades, com uma idade mais avançada, e que estão aproveitando a experiência da vida para poder aplicar naquilo que estão aprendendo. Isso é muito bonito, sabe? Eu tenho profunda admiração por pessoas que têm esse tipo de atitude. E eu, na época, também levava muito a sério essa questão do estudo. Sempre estudando. Seu Lázaro Brandão, gostoso trabalhar ao lado dele? Muito. Aprendeu bastante? Aprendi muito. Todos nós aprendemos. Todos eles. O seu Aguiar também, a gente conhecia algumas passagens extremamente importantes. Uma delas foi, vale a pena até a gente contar, como era o comportamento dele quando tinha uma situação de conflito, uma situação que era importante mostrar a presença do empresário no país. E numa dessas passagens, havia na época, Daniel, um conflito muito grande entre município e Banco Central com relação à abertura das agências. Que horas nós devemos abrir? Então, a postura era assim, olha, Banco Central diz que pode abrir às 10, a Prefeitura diz que pode abrir às 8. Então tinha uma confusão grande e o senhor Aguiar, ele botou na linha de comportamento dele, que tinha que abrir às 8, se fosse o caso às 7, para atender o aposentado. O aposentado precisa do dinheiro dele e o banco tinha que abrir as agências cedo para poder atender os aposentados. Aí, em Belém do Pará, tem uma confusão lá e o responsável pelo Banco Central no Belém do Pará, lá em Belém, ele determinou lá que as agências só poderiam abrir às 10 horas. E, no mesmo momento, determinou a polícia que se abrisse antes das 10, ele ia mandar prender o gerente. Certo? Porque é uma determinação do Banco Central. Logicamente, o gerente passou essa posição para cá e tal, o senhor Aguiar, de forma habilidosa, no mesmo momento entrou em contato com o presidente do Banco Central, o senhor quer saber o que está acontecendo. Se eu tenho uma carta patente para poder trabalhar, por que eu não posso trabalhar? Bom, não encontrou, é claro, o presidente do Banco Central. Imaginar que o cidadão, às 8 horas da manhã, esteja trabalhando, né? Naquela época, era uma situação assim, muito, muito diferente da situação que nós temos hoje. Bom, aí não se encontrava, certo? Mas mandou um recado para esse cidadão. Disse, olha, você não precisa prender o gerente, não. Você fala com a Polícia Federal daqui de São Paulo e manda vir me prender aqui na Cidade de Deus. Eu sou o dono do banco. Ele está cumprindo ordens. Eu sou o dono do banco. Venha me prender. Porque se vocês virem me prender, amanhã todo o mundo vai ficar sabendo que no Brasil está sendo preso uma pessoa que queria trabalhar. Olha. Bom, não precisa dizer o que aconteceu, né? Abriu o banco. Abriu. Foi um trauma muito grande. Chegou a ligar até na época, o presidente da República, ligar para ele para saber o que tinha acontecido. Não, nós queremos trabalhar. Nós queremos trabalhar. Certo? Essa questão de estabelecer regras, quem diz as regras é o povo. O povo está na porta para poder entrar. O povo é que diz isso. E ele era muito sensível a isso. A gente aprendeu, que as pessoas que conviveram com ele certamente aprenderam muita coisa. Que delícia, né? Trabalhar ao lado de um homem desse. Nossa, um homem extremamente, um homem brilhante. É uma delícia conversar com esse homem. Com certeza nós vamos voltar com o Repeteco, ele contando mais casos daí só do Bradesco e da vida profissional dele. Claro. Mas antes de encerrar o programa de hoje, eu queria fazer um rápido bate-bola com o senhor. Claro. Seu Burani, família. Família é extremamente importante. Eu acho que nós temos que, em todos os sentidos, dentro do possível, é claro, procurar preservar a família.
entende? A família, na verdade, ela se constitui de várias formas, tá certo? A pessoa, não é porque, às vezes, um casal que se casou em determinadas circunstâncias, que existe um pressuposto que deva terminar a sua vida, que deva ter os filhos. Mas que em cada momento é importante que as coisas, às vezes, têm que ser avaliadas. Mas o mais importante é que não se perca todo o contexto da família. A família é um contexto, né? E acho que hoje as pessoas estão, inclusive, muito mais sensíveis a tudo isso. Sucesso. Sucesso é que todos nós devemos buscar, mas com seriedade, sentido de justiça, que é uma coisa que eu fiz sempre na minha vida. É uma coisa que eu levo como linha de comportamento. Um momento inesquecível. Eu acho que nós temos muitos momentos inesquecíveis na vida, entende? Eu acho que a alegria do primeiro emprego, de ter entrado lá no banco, o momento que você contrai o casamento, tá certo? O momento do nascimento dos filhos é um momento importante, não é? Momentos difíceis, quando a minha esposa faleceu em 2012, mas que foi uma grande prova também de que a vida deve continuar, certo? A nossa vida continua. E nós, como dizia aquela escritora Lia Luft, ninguém está preparado para determinadas situações. Só o tempo e só as razões específicas que determinam isso. Não é? Um ídolo. Um ídolo? Meu pai. Uma música. Uma música? Olha, tem tantas músicas, né, que a gente pode escolher. Né? Uma que o senhor gosta. Uma que eu gosto? Aquela New York, New York. Uma viagem. Uma viagem? Eu acho que eu gosto muito das praias brasileiras. Acho que todas elas, principalmente o Nordeste, mas para descanso. Acho que a gente no país tem muitas coisas boas para conhecer. Um sonho. Um sonho é continuar tendo saúde, entende? Para poder viver, quanto Deus me der de saúde para poder caminhar, procurar sempre estar estudando muito, ajudar todos aqueles que me procuram, que fazem parte da minha vida também. Quem é seu Burani? Uma pessoa determinada a fazer sempre o bem. Deus tem me ajudado muito. Eu acho que a cada dia eu tenho provas de que todos nós temos um grande propósito. E isso eu sei reconhecer. E a cada momento você pode ter, às vezes, dissensões, você pode ter algumas coisas que não se compactuam com aquilo que você acha que é o melhor, mas eu sou uma pessoa muito feliz. Sou feliz porque eu busco sempre também enxergar a felicidade nos outros, as pessoas que estão no dia a dia conosco, entende? Isso acho que é extremamente importante para a nossa vida. Esse é Antônio Fernando Burani, gente de palavra. És um senhor tão bonito quanto a cara do meu filho. Tempo, 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 vou te fazer um pedido. Tempo, 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 tempo. Você assistiu o programa Gente de Palavra, um oferecimento La Rioja Incorporation.